Oi gente, hoje é a nossa segunda aula sobre pronomes e a gente vai estar vendo hoje os pronomes reflexivos, indefinidos e demonstrativos. Primeiro, pronomes reflexivos. Eles são usados quando o sujeito e o objeto são a mesma palavra e eles refletem o objeto do verbo. Como assim? Aqui eu fiz uma tabela. Quando a gente fala os pronomes pessoais, que são aqueles que a gente já viu, I, you, he, she, it, we, you e they, a gente tem o equivalente nos pronomes reflexivos, que todos terminam com self ou selves, que é self no plural, né? Quando eles terminam em self, eles querem dizer, tipo, eu mesmo, myself, yourself, você mesmo, himself, ele mesmo, herself, ela mesma, itself, um animal mesmo, ou um objeto, ourselves, nós mesmos, yourselves, vocês mesmos, e themselves, eles mesmos. Como assim? Novamente. Então, quais são as regras? Primeiro, ele vai ser usado quando o sujeito performa e sofre a ação. E aqui eu botei um exemplo. I sometimes burn myself. Eu, às vezes, queimo a mim mesma. Ou então, em português, a gente poderia dizer me queimo. Por quê? Quem é que tá fazendo a ação de queimar algo? Sou eu. E quem é que tá sendo queimado? Eu também. Por isso que a gente fala que ele é reflexivo, porque eu estou agindo e essa ação está refletindo em mim, porque eu também estou sofrendo a ação. No segundo caso, a gente usa para simbolizar a solidão. Então, some people prefer to study by themselves. Algumas pessoas preferem estudar. A gente viu que a partícula to significa que o verbo está no infinitivo. By themselves. Sozinhas, digamos. Ou então, com elas mesmas, poderia dizer também. E no terceiro caso, a gente usa para enfatizar o sujeito. I made this dish myself. Eu fiz esse prato, essa comida, eu mesma. Em português seria eu mesma fiz essa comida. Agora então os pronomes indefinidos. Como diz o nome, eles são indefinidos, então eles são usados para palavras que não têm um significado exato, perfeito, numérico. Então eu não achei necessário fazer a explicação dos usos, mas aqui tem alguns exemplos. Some poderia ser somebody, alguém, something, algo, e somewhere, algum lugar. Existe o some e existe o any, e quando a gente vê o any eu vou explicar a diferença. Então, dois exemplos pra gente ver como se aplicaria numa frase e já fazer uma breve reflexão. Some people like it. Algumas pessoas gostam disso, não sei o que. E some don't. Algumas não. Percebam que na primeira frase o some tá fazendo o papel de adjetivo, porque ele tá definindo o people, que é um substantivo. Só que, obviamente, que ele é indefinido, então ele não tá definindo, mas ele tá dizendo algumas pessoas. Algumas pessoas. Então ele é um adjetivo indefinido. Agora, na segunda frase, o some, ele tá fazendo o papel de sujeito desse verbo, porque não tem substantivo depois dele. Então, some já quer dizer some people, é como se tu juntasse as duas palavras em uma só. Então aqui ele tá fazendo o papel de pronome e não de adjetivo, porque para ser adjetivo ele precisaria estar seguindo um substantivo. Então aqui ele é um pronome indefinido. Any. A diferença do some pro any é que some é alguém, assim, tipo, é mais direcionado. Agora o any é qualquer. Então, anybody, qualquer pessoa, anyone, mesma coisa, qualquer pessoa, anything, qualquer coisa, e anywhere, qualquer lugar. No, nowhere, nenhum lugar, nothing, nada, e no one, nenhuma pessoa.
ninguém. Every já é todos, então everybody, todo mundo. Everything, tudo. E everywhere, todos os lugares. E alguns exemplos. I know someone famous. Significa eu conheço alguém famoso. I don't know anyone famous. Eu não conheço anyone, qualquer pessoa famosa. E I know no one famous. Eu conheço ninguém famoso. E em inglês a gente tem esse uso bastante, essa forma bastante usada. Que é uma afirmativa, eu conheço, e uma negativa, no one. Eu conheço ninguém famoso, significa que eu não conheço ninguém famoso. Em inglês não existe uma negativa dupla. Eu não posso dizer I don't know no one famous. É errado. Eu não conheço ninguém famoso seria errado. O certo é eu conheço ninguém famoso. Ou então, I don't know, eu não conheço anyone famous. Alguém, qualquer pessoa famosa. Pronomes demonstrativos. Fiz uma tabela. Então, os pronomes são 4, né? This, that, these e those. Por que eu fiz a tabela? Porque fica mais fácil de explicar. This é perto. Isso aqui significa perto, near. E singular. Então, this, tipo, isso. That é far, é longe. E singular. Então, that, aquilo. These é perto e plural. Então, esses. E those é far, que é longe, e plural. Então, aqueles. Acho que assim ficou bem didático. Exemplos. This car will be fixed soon. Esse carro vai ser arrumado em breve. Nesse caso, o this é um adjetivo demonstrativo. Por quê? Novamente, porque ele está acompanhando um substantivo. This won't. Esse não. Esse não vai. Nesse caso, o this é um pronome demonstrativo, porque ele não está acompanhado de um substantivo. Então, ele é uma palavra em si, ele é um pronome. I have remodeled these houses. Eu remodelei essas casas. Esse tempo verbal, muitos tempos verbais dessa aula a gente ainda não viu, mas eu vou explicar a tradução de cada um. Então, quando eu digo these, eu quero dizer them, que é elas, ou eles, mas no caso, como é casas, é elas. E nessa frase, isso faz o papel de objeto, porque quem está fazendo a ação? Eu. I. Então, I é o sujeito. I have remodeled, eu remodelei, que é o verbo. These houses, essas casas, elas são objeto, elas estão sofrendo a ação de serem remodeladas. These houses have been remodeled by me. Essas casas foram remodeladas por mim. No caso, these quer dizer they, que é o sujeito, porque these houses, essas casas, é de quem eu tô falando agora. É o sujeito. E elas foram remodeladas por mim. Remodeladas o verbo, e por mim vai fazer o papel de objeto, mas não é bem um objeto. I haven't remodeled those yet. Então aqui a gente poderia substituir por they. They have been remodeled by me. E aqui por them. I have remodeled them. I haven't remodeled those yet. Eu ainda não remodelei aquelas. Eu não remodelei aquelas ainda. Them, o those aqui vai estar fazendo o papel de them. Poderia substituir. I haven't remodeled them yet. Mas eu uso o those para explicar que elas estão longe. Longe. E nesse caso ele faz papel de objeto, porque eu sou o agente remodelador. E o objeto é a casa, aquelas que ainda não foram remodeladas. E those haven't been remodeled yet. Aqui, novamente, ele faz papel de sujeito, porque ele tá no começo da frase.
e poderia ser substituído por they. They haven't been remodeled yet. Elas não foram remodeladas ainda. Então, gente, essa é a nossa questão de hoje. Ela é uma questão do Enem 2018 PPL, que é um Enem aplicado em presídios. O título é Monks Embrace Web to Reach Recruits. Novamente, aqui temos uma questão que o título é a resposta da questão. Spoiler. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Eu vou ler ela inteira traduzida. E aí vocês... Depois a gente volta para olhar o que poderia ter nos mostrado a resposta. Monges aderem à internet para encontrar recrutas. Daí aqui a gente tem o nome do repórter para New York Times, que é um jornal de Nova York. Os monges beneditinos na abadia de Portsmouth, que é uma cidade em Portsmouth, têm um problema. Eles estão envelhecendo e os seus números caíram para 12, de um pico de mais ou menos 24 em 69. Então, os monges aderiram à internet com uma campanha e uma propaganda elaboradas com vídeos, blog e até mesmo um ringtone, vocês devem saber, tipo um toque de celular gregoriano. Se essa é a forma que a nova geração descobre coisas e se comunica, então esse é o lugar que devemos estar, disse o Abbot Caedmon Holmes, que eu imagino que deve ser um monge, que está no comando da abadia desde 2007. Aquele lugar está longe de ser, de ter vidas solitárias que alguns devem pensar que monges vivem. De fato, nessa idade da mídia social, os monges aderiram que talvez seja a forma mais popular de autoexpressão pública. Uma página no Facebook em que eles têm botado fotos e vídeos de testemunhos. Alguns monges até mesmo escrevem blogs. Então, a pergunta. A internet costuma ser um veículo de comunicação associado às camadas mais jovens da população, embora não exclusivamente a elas. Segundo o texto, a razão que levou os religiosos a fazerem uma campanha publicitária na internet foi... Vamos começar pelo B, por algum motivo desconhecido. Baixo custo e facilidade de acesso dos monges à rede. Não, eu imagino que não deva ser fácil, não deva ser barato colocar um computador dentro de um monastério, não deve nem ter luz elétrica lá dentro. C. Desejo de diminuir a solidão vivida pelos monges na abadia. Dificilmente. Eles adoram ser solitários, é por isso que eles são monges. D. Necessidade dos monges de se expressarem publicamente. Na história do mundo, vocês já viram alguma vez um monge se expressar publicamente? Não, nem eu. E E. Divulgação de fotos pessoais dos monges no Facebook. Ótimo, vários selfies de monge, né? Não, então a gente pode ver que a resposta é A. Busca por novos interessados pela vida religiosa de monge, como diz o título. Monges aderem à internet para encontrar recrutas. Eles precisam de pessoas porque só tem 12 monges. Uma vez eram 24. E é isso, gente. Essa é a nossa questão de hoje. E esse é um meme. School in 2020. Escola em 2020. Esses são vocês assistindo a minha aula. É isso aí, pessoal. Firme e forte. Continuem estudando